Bíblia aberta, porque o que vamos falar só vai estar mesmo a palavra aí na sua Bíblia. Nós já meditamos sobre prostituição, que a linguagem de hoje chama imoralidade sexual, impureza, lascívia, que é libertinagem, coisas baixas, idolatria, adoração a imagens, Deus sendo substituído, é isso. A idolatria é Deus sendo substituído. Feitiçarias, inimizades, porfias. Hoje vamos ciúmes, que é emulações, iras, discórdias, que é pelejas, e invejas, saltando, porque pelejas e emulações, ou seja, invejas e emulações são semelhantes. Então observe muito bem, são obras da carne. A tônica disso tudo, Paulo deixa bem claro que os que praticam estas coisas e coisas semelhantes não entram no reino de Deus. Então, não quer entrar no reino de Deus, não quer ir para o céu, essa é a chave. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras e assim por diante. Obras da carne. Quer entrar nos céus, fruto do Espírito, que nós não vamos meditar já, não é? Porque tem outras obras da carne para frente. Então vamos às que eu divulguei hoje. Obras da carne: emulações, invejas, iras e pelejas. As emulações e as invejas são muito parecidas, com as diferenças que eu peço que você preste bastante atenção para você entender. Emulações vem do grego zelos, que significa zelo no sentido da palavra mesmo no português, ciúmes, invejas, rivalidades. Emulações também é ressentimento ou uma inveja amarga do sucesso dos outros. No sentido bom, Paulo usa esta palavra algumas vezes. 10 vezes nas suas cartas ele usa a palavra emulações ou zelos, e 6 dessas 10 vezes ele usa no sentido bom. Só que aqui nas obras da carne ele está usando numa conotação negativa. No sentido bom, Romanos 10:2 diz: porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus. Só que eles não têm entendimento, mas têm zelo. Está aqui no sentido bom. Você vai entender isso mais na frente. Invejas já não é zelos, já não é do grego zelos, é do grego fonos. E fonos é a antipatia ressentida contra outra pessoa que possui algo que nós não temos e que queremos. É a antipatia por alguém ou ressentida contra alguém que possui algo que nós não temos e que queremos. Então, zelos, ciúmes, poderíamos dizer que é a inveja lançando os olhares sobre má vontade. Fonos, que é a própria palavra inveja, é os zelos quando ele deixa o seu lado positivo e já entra no lado negativo, ou chegando a ações hostis, chegando às ações, às desavenças, as intrigas, as querelas. Zelo ou ciúmes é menos sério, menos amargo, menos maligno que fonos, que é inveja.
Agora, a inveja é aquilo a que zelos pode chegar, a não ser que o coração seja purificado. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer o meu irmão entender isso, minha irmã entender isso? É simples. Achei uma comparação para você entender melhor. Existem nódulos benignos. Geralmente tem uma irmã aí, uma pessoa operando da mama, tirando um nódulo, que não é câncer, que não é maligno. Eu chamo esse nódulo, para você entender, de benigno. Mas existem certos nódulos que são benignos, mas que evoluem para o maligno. E aí o médico se operou a pessoa e tirou o nódulo benigno, e depois da cirurgia examinou de novo, e o exame detectou que é um benigno que evolui para maligno. Ele liga e diz assim: senhora, a senhora precisa voltar ao meu consultório, porque depois da sua cirurgia nós examinamos de novo o nódulo e é um benigno, mas que se evolui para maligno. Então nós precisamos fazer uma outra cirurgia para não deixar nenhuma raiz sequer, porque pode evoluir para o maligno. Zelos ou ciúme é esse nódulo benigno que pode evoluir para o maligno. Ficou claro? É tão claro que a Bíblia diz que Deus tem ciúme de nós. Esse é o benigno. Nunca será maligno esse ciúme de Deus, esse ciúme do Espírito Santo, mas é um ciúme protetor. E esse ciúme pode estar no marido, pode estar na esposa, pode estar no irmão para outro irmão. Um ciúme protetor que cuida, que zela. Mas se não tiver cuidado, esse ciúme pode encaminhar para o maligno. E aí se torna uma coisa maligna mesmo, ou a inveja. De forma que zelos, ciúme, o homem nobre pode possuir, mas o funos nunca estará numa pessoa nobre. A inveja nunca estará numa pessoa nobre. Segundo Aristóteles, zelos pode ser uma ambição nobre. Eu tomei um impacto quando eu li, queridos pastores e dirigentes e pregadores. Não estou lembrado qual a versão que diz: quem aspira ao episcopado, me ajudem aí. Excelente, essa é a expressão que você conhece. Excelente obra deseja. Mas tem uma tradução que diz: quem aspira ao episcopado tem uma boa ambição. Mas se pode ter ambição boa, está aqui: zelo. O ciúme que protege, o ciúme que é um cuidado. O ciúme que é um cuidado, mas que pode, se não for controlado, pode ser encaminhado para o maligno. Vamos dar um exemplo aqui. Achei um exemplo aqui que vai dar para você entender. Abel oferece uma oferta e Deus se agrada. Caim oferece e Deus não se agrada. Caim se encheu de inveja. Ele poderia ter feito o seguinte: poxa, Deus não se agradou da minha oferta. O que foi que eu fiz que Deus não se agradou da minha oferta? Se agradou de Abel, não se agradou de mim. Mas da próxima vez ele vai se agradar. Eu vou fazer de tudo, eu vou me arrepender, eu vou me quebrantar, eu vou me consertar, eu vou me reconciliar. Há um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Então da próxima ele me aceita. Não, ele foi com raiva do irmão que foi aceito, e matou o irmão, mesmo Deus o advertindo. Quer ver um outro exemplo? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura,
E eu aqui, como filho, comendo ou querendo comer da comida dos porcos, eu como filho no chiqueiro. Se ele tivesse inveja dos trabalhadores, estar sentado no lugar que era dele, ele dava um jeito de chegar lá e matá-los, tirá-los de lá. Mas ele não, ele foi dizer: não, eu que estou errado, eu que pequei, vou me levantar, vou direitei com meu pai e vou dizer a ele: pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno, me recebe como um trabalhador. E esse que se arrepende, esse que se comporta assim, é recebido como filho, com anel no dedo, com sandália nos pés, com roupa nova, com festa, porque ele exatamente se comportou da maneira certa. Então, segundo Aristóteles, zelos ou ciúme é uma ambição nobre, que é uma virtude e uma característica do homem virtuoso, da mulher virtuosa, do homem nobre. Zelos, nesse sentido, não de tristeza, porque outra pessoa possui uma coisa magnífica, possui um dom, se destacou, está sendo aplaudido. Não é esse sentimento de despreza. Zelo, nesse caso, é o incentivo no sentido de obter aquela virtude. Um dia eu vou ser assim. Um dia eu vou estar também nesse lugar. Um dia Deus vai me abençoar. E aí, joelho no chão, cara nos livros, e se prepara. E Deus vê o coração humilde, louvando a Deus pelo crescimento dos outros, e se prepara. Aí um dia Deus pega ele, mesmo que seja do monturo, e bota lá no púlpito, no lugar dos príncipes. É um sentimento que impulsiona a pessoa a crescer. Isto é zelos, no sentido da palavra. Então, o homem virtuoso tem zelo, tem ciúme, mas nunca fonos, nunca inveja. Ele tem cuidado. Eu dou cada grito nesses meninos aqui, que quem não me conhece pensa que eu sou autoritário. Não, sabe para quê? Eu quero que eles cresçam. Sabe quando é que eu fico com raiva deles? É quando eles não crescem, quando não desenvolvem, quando relaxam, quando são negligentes, quando não congregam, quando não estudam, quando não se deixam ser usados pelo Espírito Santo. Aí me dá aquela raiva. Isso é zelo, porque eu quero ver você voando às alturas, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu não quero ver você na lama, eu não quero ver você nas trevas. Eu quero ver você na luz, quero ver você no dia, quero ver você sendo usado nas mãos de Deus. Você lembra o que foi que, parece que foi Paulo que diz: oxalá que todo, não, é Moisés, Senhor, tem ali uns que estão profetizando. Ah, quem dera que todo Israel profetizasse. Ah, quem dera que todos falassem mistérios. Ah, quem dera que todos tivessem o dom ministerial, fosse usado com os dons espirituais. E vocês viram o que eu fiz aqui numa campanha, quando nós citamos o nome de Joabe e de Oziel. São homens de Deus, mas não são batizados. Lembrem do nome deles, ponham debaixo dos joelhos. Eu quero ver esses homens falando em línguas estranhas, batizados, para ir para o ministério. E Deus ouviu e batizou, e eles estão aí no ministério. Isso é zelo. Mas vamos ver o outro lado. Fonos, que é a inveja. É um tipo de dor diante da visão do sucesso do outro. A dor diante daquilo que é bom no outro. O homem que tem fonos ou inveja no seu coração não é inspirado por uma missão nobre. Simplesmente está amargurado diante da visão de outra pessoa possuindo aquilo
que ele ou que ela não tem. E faria tudo quanto fosse possível para possuir, não para possuir aquela coisa, ou aquele dom, ou aquela posição, mas para destruir o outro. Para não deixar que o outro possua. É por isso que alguns homens que diz que amam, que tem paixão, diz assim, nem minha e nem do outro, aí mata a mulher. Feminicídio, né, como diz aí. Às vezes acontece com a mulher também, nem meu e nem de ninguém. Isso não é amor. Nunca foi e nunca será. Inveja é baixeza. Inveja é característica do homem vil. Inveja é característica do homem ou da pessoa abominável. Aqui não tem nenhum abominável. Nenhuma abominável. Os que estão me ouvindo em casa também não são abomináveis. Você é servo de Deus, você é serva de Deus, você é membro do corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então inveja não é para um membro do corpo de Cristo. Não é para um cristão. Zelos ou ciúmes pode ser uma missão nobre. Funos nunca poderá ser outra coisa senão ciúme maligno, ciúme amargo. Pastor, ciúme ou inveja? Eu disse que são parecidos. Os zelos pode ser as duas coisas. Inveja nunca será boa, sempre será má, sempre será maligna. Os invejosos se irritam com o sucesso dos seus amigos. Isso é cruel, irmão. Porque se alguém ficasse irritado com o sucesso do inimigo, até podia ser que a gente entendesse. Não é porque é o inimigo, mas ficar chateado com o sucesso do amigo, ficar chateado com o sucesso do irmão, às vezes do próprio esposo, da própria esposa, do cunhado, da cunhada. Lembra dos irmãos de José? Tinham inveja de José, não aguentavam os elogios que Jacó passava sobre José. Aquela túnica de várias cores rasgou o coração deles. Lá vem o sonhador Mó, vamos destruí-lo. E tentaram matá-lo. Não mataram porque Rubem, que era o mais velho, se atravessou ali no meio e tal, e decidiram botá-lo numa cova. E Rubem disse, de madrugada eu vou saqueá-lo e vou livrá-lo das mãos deles. Só que eles venderam o moço como escravo, por inveja. Inveja do próprio irmão. Eu queria, não dá para ver, eu mostrei para a Kézia, mas foi para a Kézia? Não sei se foi para a Kézia ou foi para a Priscila que eu mostrei. Se não mostrei para ti, Kézia, preciso te mostrar. Um áudio do meu irmão, o Telmin viu, pastor Telmin, mas o Edson viu. Um áudio do meu irmão, a felicidade de eu ser o pastor Raposo. Ele disse, eu não acompanho nem 25% das bênçãos que Deus tem te dado. Aí foi descrevendo e chora de alegria pelo sucesso, ou vamos dizer assim, pelas bênçãos do irmão. Mas aqui, o invejoso se irrita com o sucesso dos amigos, com o sucesso do irmão. Não consegue ver o irmão se destacar. É como a historinha do vagalume e da cobra. Diz que a cobra perseguiu o vagalume, o pirilampos, um dia, 2 dias, 3 dias, até que ele para e diz assim, camarada cobra, eu sei que tu vai me destruir mesmo, porque eu não consigo mais fugir, mas antes que você me devore, eu quero lhe fazer umas perguntas, uma entrevista. Pronto, lhe dou essa concessão. Eu não sou da sua cadeia alimentar. Nunca ouvi dizer que cobra come vagalume. Não é verdade? É. Eu nunca lhe fiz o mal. Não é verdade? É. E por que você está me perseguindo? Resposta da cobra: não consigo ver você brilhar.
O seu brilho me incomoda. A inveja é um sentimento horrível, que não consegue ver o brilho dos outros. E Eurípides disse que a inveja é a maior enfermidade entre os homens. Que a inveja é a oftalmia que se perturba diante de qualquer que tem brilho. Eu acho que vocês lembram que o pastor Boaventura, você estava bem aqui. Por causa do brilho, ele tinha um problema na vista, que um foco diante dele, uma luz, doía. Vocês lembram que ele ficava baixo o tempo todo, com a mão no rosto. Oftalmia. Só que a dele era física. Muitos têm oftalmia espiritual, que não consegue ver os outros brilhar. Se você tiver essa doença, procure o doutor em oftalmologia, chamado Jesus Cristo, Espírito Santo, para curar a tua oftalmia, para você poder ver os outros brilhar e glorificar a Deus juntamente com eles. Alegrai-vos com os que se alegram. Celebrai com os que celebram. Adorai com os que adoram. Isso é o comportamento do cristão. Quem é que está entendendo? Pois vamos fazer um teste com você que está em casa. Não há teste melhor para o seu coração, para a sua vida, do que a reação diante da grandeza e do sucesso de outra pessoa. Se você, quando enxergar, quando ver, quando contemplar, quando presenciar a grandeza de outra pessoa, se os seus sentimentos levarem você a zelos, então isso é uma ambição nobre. Você vai pensar assim, vai dizer assim: um dia eu também vou chegar lá. Vai passar tudo e eu vou chegar lá. Isso é uma obra do Espírito Santo. É um fruto do Espírito Santo. Mas se diante da grandeza, do sucesso de outra pessoa, se você for levado ao ressentimento amargo, ao ciúme, então isso é obra da carne. E aquilo que deveria ser um incentivo à bondade, ao crescimento, ao seu desenvolvimento, se torna uma persuasão ao pecado. Aí você anda pelo caminho de Caim, pelo caminho lá do Balaque. E qual foi o que ele chamou para amaldiçoar? Como é que era? Balaão. E assim por diante. Eu termino esse ponto dizendo: vivamos dignamente, isso é Paulo, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, porque se há ciúmes, invejas e brigas entre vocês, será que isso não mostra que vocês são carnais e andam segundo os padrões humanos? Também vi eu que todo o trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Isso aqui já é Salomão lá em Eclesiastes. Salomão está dizendo que toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Quando a pessoa é destra em realizar as coisas, é hábil em realizar as coisas, geralmente desperta a inveja do outro, de outra pessoa. Então você precisa se vacinar contra estas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Para terminar, não. Vamos para outra palavra, outra obra da carne: iras. Agora nós temos tumos. E o grego tumos é ira ou fúria explosiva que irrompem através de palavras e ações violentas. Por esta definição, você já vê uma pessoa esbravejando, cuspindo bala. E estas pessoas geralmente não estão nem aí para o sentimento dos outros.
abrem a boca e começam a gritar, a dizer coisas terríveis. Olha o que diz também Paulo: agora, porém, abandona igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena do vosso falar. Abandonem. Tem que ser abandonado essas obras da carne. Ira significa mau temperamento, explosões de ira, que criam sentimentos de hostilidade contra os nossos semelhantes. Esses sentimentos são a causa de muitos conflitos entre pessoas, como em casa, entre os domésticos, na igreja. Quantas brigas entre irmãos, quantas brigas entre pastores. Meu Deus, como é que pode homens de Deus, pregadores, mestres da palavra? Pastor está dizendo que daqui não briga. Graças a Deus, não briga. Vocês são uma bênção. Eu espero que eu tenha algum mérito nisso. Nosso mestre, que já foi para a eternidade, pastor Boaventura, nos deixou esse legado também. Graças a Deus não brigamos. Mas a ira é exatamente isso. Conflitos pessoais, domésticos, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos da igreja, entre vizinhos. Tumos, que é iras, é o contrário de ágape, que é amor. É o contrário da benignação do Espírito Santo. E esse comportamento, ou essa emoção, esse sentimento, prejudica e destrói o espírito de amor entre cristãos. Transforma em adversários aqueles que deveriam se amar mutuamente. Aqueles que deviam viver em ágapo ou em ágape, vivem em tumos, em iras, em contendas, em dissensões. Tumos, que é ira. Na maioria das versões da Bíblia Sagrada, a palavra é exatamente ira, mas existem outras que chamam de raiva, crises de fúria, explosões de paixão, mau gênio, indignação e ira furiosa. Platão escreveu que nenhuma alma se levanta contra a injustiça sem uma nobre paixão. É o mesmo caso do ciúmes. Porque você pode ter raiva no sentido bom. Paulo diz: ireis, mas não. Como pode uma pessoa se irar e não pecar? Quando você se ira contra o mal, quando você se ira contra as coisas erradas. Quando no caso de Jesus, que pegou lá o azorrague, então tumos não é ira acumulada no tempo. Escute bem, não vá sair daqui defendendo o ciúme, porque eu fiz a comparação com os tumores, os nódulos. Ele pode se evoluir. Então o melhor é não ter ciúmes, porque ele pode se evoluir para a inveja. O melhor é não ter ira, porque ira ou tumos não é ira acumulada há muito tempo. Ira é o fogo ardente do mau gênio que se incendeia em palavras e ações violentas. O chamado fogo de palha. Por que a gente diz é fogo de palha? Me ajudem. Hein? Acende ligeiro e apaga ligeiro. Mas eu pergunto, pelo fato dele acender ligeiro e apagar ligeiro, ele queima ou não queima? Destrói ou não destrói? Não é fogo acumulado como fogo de caeira.
Aí tinha um irmão meu aqui em Pedreiras, o pessoal dizia que ele mentia. Não sei se ele mentia, mas uma vez disse que ele contou que fez uma caeira tão grande, mas tão grande, que tocou fogo e começou o inverno. E o mearim alagou tudo, caeira alagou tudo. Quando passou a cheia, a caeira estava queimando. Aí é que é fogo, né? Aí é que é fogo. Então, túmulos não é saíra acumulada. Fogo de caeira é fogo de palha, mas é fogo. Vou repetir, é o fogo ardente do mau gênio que se incendeia em palavras e ações violentas e que se apaga com igual rapidez. É como fogo de palha que rapidamente produz uma chama alta e com igual rapidez apaga-se ao esgotar-se o combustível ou a palha. Agora atente. Muitas pessoas têm clara consciência de que possui mau gênio, ira, de que são iracundos, e muitas delas alegam que não podem evitar. Eu sou assim mesmo, eu nasci assim, esperando dos outros que aceitem e perdoem suas explosões de ira, porque eu sou assim. Aí falam as piores coisas naquele fogo de palha. Tem pai que xinga os filhos, que chamam de peste, que chamam de Satanás. Tem marido que chama a mulher de sem vergonha, marido que chama a esposa, que chama o marido de vagabundo. E assim vai por diante, nas suas explosões de ira. E assim como o fogo de palha queima rápido e se apaga, assim é a ira. E a pessoa acha que não queimou o outro. Queimou em feridas de terceiro grau, feridas espirituais. O Novo Testamento deixa bem claro que semelhantes demonstrações de mau gênio são manifestações pecaminosas, pelo fato de o homem ainda estar preso aos baixos instintos da sua própria natureza velha. Os que têm explosões de iras é porque o seu caráter, o seu homem interior ainda é velho, não está controlado pelo Espírito Santo. Tais pessoas ferem os outros e produzem uma situação em que o convívio se torna muito difícil. No que for possível, como é que está lá? Tende paz com todos. Tem irmãos que não é possível ter paz com eles. São pessoas assim. E tem familiares que não é possível ter paz com eles, porque sua ira é como fogo de palha. Mas esse fogo de palha, repito, queima. E por ser como fogo de palha, a pessoa pensa que a outra pessoa também se esquece facilmente da dor, da queimadura, da sua explosão de ira. A gente vê isso muito entre irmãos, relacionamentos. Estou falando irmãos na igreja, mas vê também entre irmãos. É por isso que eu me admirei da declaração de amor do meu irmão. Eu gostaria de ter tempo de passar aqui para vocês, mas foram vários áudios, não dá para eu passar para você. Mas eu quero encerrar com a expressão: irai-vos e não pequeis. Olha o que diz Barclay. A ira é egoísta, que provém do orgulho e da sensibilidade indevida para com seus próprios sentimentos. Pessoas sensíveis, que explodem por nada, que sapateia por nada, que xinga por... não está nem aí quem vai ferir. É sempre invariavelmente errada, é maligna. A ira que visa o bem dos outros e que é purificada do próprio eu, frequentemente pode ser uma arma
usada por Deus. Quer dizer, a pessoa pode até se irar, mas não pode pecar. E quando é que você se ira e não peca? Quando a sua ira é para o bem, para abençoar, para edificar, para construir e nunca para destruir. E uma ira que edifica, que constrói, nunca destrói. E não vamos dizer que os nossos palavrões constroem, de jeito nenhum. Paulo escreveu aos Efésios: por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, qualquer indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Aí eu peguei também Colossenses, que diz: agora porém, abandone igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena do vosso falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Eu estou concluindo. Vamos para pelejas para eu dizer amém. Em 5 minutos, que eu queria encerrar, 8h20. Em 5 minutos. Pelejas é discórdia, facções, e vem do grego eritéia. E eritéia é ambição egoísta e a cobiça do poder. Isso é terrível. Observe muito bem. Vou fazer uma pergunta ali para a banda do Names. Banda do Names, está me ouvindo? Por que vocês estão tocando? Pode, eu quero. Para adorar o Senhor. Dirigentes aqui presentes, me respondam, pastores. Por que vocês são pastores e dirigentes? Bem rápido. Bora. Não sai? Pois diz. Para servir a quem? A Deus, só a Deus. E ao próximo. Certo? Pois escutem o que é pelejas. Primeiramente, texto sagrado: porque receio que haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos. Pois tenho receio de que, mesmo versículo, em outra linguagem, que haja entre vós briga, inveja, ira, egoísmo, difamação, intriga, orgulho e tumulto. Então, pelejas, que é eritéia, do grego, é a qualidade do homem essencialmente egoísta. O que é o egoísmo? O que é o egoísta? Aquele que só pensa em si. E não tem nenhum conceito ou ideia de servir os seus semelhantes. Não toca para servir o semelhante. Não é pastor para servir o outro. Não é dirigente para servir ao outro. Não é líder para servir ao outro. Não é funcionário lá fora para servir o próximo. Nem a Deus, se não serve o próximo. Mas a intenção é apenas servir a si. Barclay diz que a palavra denota claramente espírito de ambição pessoal, na linguagem de hoje. E a rivalidade que resulta em partidarismo, ou coloca o partido acima da instituição, coloca o partido acima da igreja. A ambição pessoal egoísta é deplorável em posições de confiança, responsabilidade e responsabilidade pública, mas não é menos trágico do que na igreja. Se lá fora é deplorável numa repartição, alguém ser egoísta, de querer aparecer, de pisar os outros, de mentir, puxar o tapete dos outros, dedurar os outros, simplesmente para aparecer, para se tornar o lá fora. Imagine aqui dentro.
Se lá fora é deplorável, aqui é trágico acontecer isso na igreja. Burton, que é um comentador, diz que essa palavra eritéia, que é peleja, é a dedicação egoísta aos seus próprios interesses. Um homem que não concorre a um cargo com o desejo nobre de servir ao Estado, à comunidade e ao próximo, mas que apenas procura satisfazer sua ambição pessoal de estar no destaque, de estar no, como é que chama? Holofotes, na evidência, nas câmeras, na mídia, nos blogs. Seu desejo pessoal pelo poder ou a exaltação de um partido e ocorrência com outros, e não pela instituição. Só pensa em si. Isso está falando do secular. A palavra descreve a atitude do homem que não tem consideração pela prestação do serviço, nenhum orgulho pelo trabalho que faz, nenhuma alegria no trabalho, e que se ocupa em qualquer trabalho visando somente o que pode ganhar, quer seja dinheiro, quer seja fama, quer seja destaque. Uma pessoa nessas condições não mede distância para passar por cima de qualquer um, para conseguir o que quer. Observe o que diz Barclay de novo: aqueles cuja obra na igreja visa exaltar sua própria proeminência e importância, e que ficam amargamente decepcionados quando não recebem a posição e as áreas que acreditam ter merecido, esses têm eritéia, ou seja, peleja dentro de si. O serviço deles, que parece ser voluntário, é um meio de gratificar um desejo pelo poder. Eles não fazem nada voluntariamente, fazem sempre procurando um destaque. E por isso vem as pelejas. Uma guerra contra ele mesmo. Está colocando aqui o pastor Edson. Quer ver? Vamos ver. Dê uma olhadinha lá para fora. Quantas igrejas. Igreja para todas as cores, para todos os gostos, para todos os, sei lá, todas as classes. Tudo começa aqui. Sabe por quê? Porque não foi, digamos, se alguém não o destacou, não aplaudiu, já sai e se autodenomina de pastor, autodenomina de apóstolo, que pastor já não serve mais. O nome pastor é pequeno demais. Apóstolo, daqui a pouco estão dizendo que são Deus. Então, observe muito bem que essas pessoas só trabalham em função do destaque, do reconhecimento. É bem verdade que a igreja precisa reconhecer os seus trabalhadores. Toda instituição deve fazer isso. Mas nós é que não devemos fazer em função disso. Deixa eu terminar. Ainda Barclay. Além disso, há aqueles membros da igreja, o pior de todos eles, que realmente planejam e fazem intrigas para apoiarem uma política ou uma linha. Essa política aqui não é a política partidária lá fora, as das eleições estão chegando aí não. E é bem possível que estejam mais interessados em obter o triunfo da sua política, isso é, do seu partido, da sua ideia, do seu grupo, do que o bem-estar da própria igreja. Por isso dividem. Porque não tem interesse no conjunto, não tem interesse no corpo, tem interesse na parte. Quer destaque, quer nome. Enquanto Cristo ficar no centro da vida do indivíduo ou da igreja, eritéia ou pelejas, não tem lugar. Mas o pior é que essas pessoas tiram Cristo do centro. Aí a eritéia ou as pelejas, as intrigas,
as invejas, os ciúmes, toma de conta. Aí Paulo escreve dizendo: não é por isso que eu digo que vocês são carnais? Porque se vocês têm ciúmes, se vocês têm invejas, se vocês têm iras, se vocês têm pelejas, então vocês são carnais. Mas se deixar Cristo tomar o centro, assentar-se no centro da vida, aí não vai aparecer nem ciúmes, nem invejas, nem iras e nem pelejas. Mas se tirar Cristo do centro, aí o corpo se torna apenas um corpo, e o corpo é carnal. Sim, o pastor está falando aqui da igreja de Corinto, e um destaque da igreja de Corinto é que a igreja de Corinto era muito usada com os dons espirituais, mas era carnal. Paulo escreve para ele: vocês são carnais, porque vocês têm emulações ou ciúmes, vocês têm invejas, vocês têm iras, vocês têm pelejas. Agora abra sua Bíblia para eu dizer amém. Não vou mais pregar, até porque já encerrei o que eu tinha a dizer. Abra sua Bíblia lá onde nós começamos. Quem lembra onde foi? Gálatas. Ao contrário de tudo isso aí, ó. Aí ele diz, verso 22. Vamos ler o verso 21 para entrar no 22. Invejas, encontraram? Amém? E a irmã Raira, se prepare para cantar. Olha o verso 21. Invejas, bebedices, glutonarias e o que mais? Coisas semelhantes a esta. Não são só essa lista aí, mas as coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro. O que é que ele declara? Como já outrora vos preveni. O que é que ele declara? Que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Eu comecei dizendo: quer ir para o inferno? Então pratica ciúmes, seja ciumento, seja invejoso, seja iracundo, e peleje contra uns aos outros, tenha ganância de aparecer, de poder, de se destacar. Aí o verso 22 começa com mas, entretanto, portanto. O fruto do Espírito e é o que, meus irmãos? Digam aí para mim. Primeiro, amor. Depois, alegria ou gozo. E depois, paz. Continue. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé, mansidão, que é o contrário do que nós estamos falando, domínio próprio, que é o contrário da ira explosiva. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Olha o verso 23, vamos ler? Se vivemos do Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Nós somos a igreja de Cristo, somos irmãos uns dos outros, não somos maior do que ninguém. Ah, o pastor Raposo, não sou maior do que você. Diante de Deus, todos nós somos servos, o Senhor é Ele. Você pode dizer amém? Irmã Raira, se prepare para cantar, já está no ponto? Ok, curve a sua cabeça. Você que está em casa, faça o mesmo. Eu sei que essa palavra bateu em você, que bate em mim, enquanto eu prego. Então feche os seus olhos. Faça um exame rápido, diante do que você acabou de ouvir. E se achou alguma coisa, e com certeza achou, peça perdão. Peça misericórdia. Peça graça. Agora peça ajuda, graça já é ajuda. E diga: Senhor, me faça um cristão de verdade.
Eu quero viver no HP. Quero viver no amor. Não quero viver nesses conflitos, nessas obras da carne, mas quero viver no fruto do Espírito Santo do Senhor. Pastor Edson, chega aqui ao microfone e peça a bênção de Deus para a igreja. Não somente para os irmãos que estão aqui, mas para os irmãos que estão em casa. Nós precisamos viver no ágape divino, nos amar, nos respeitar, nos ajudar mutuamente, nos alegrarmos com o sucesso do irmão, da irmã, e nos entristecermos com os seus fracassos, e nos colocarmos à disposição daqueles que precisam de nós. A Bíblia já é muito clara que nós não devemos nos desviar daquele que está precisando de nós. Se teu irmão está precisando de ti, ajuda. É o que diz as Sagradas Escrituras. Ore, pastor Edson. Glória a Deus. Oremos juntos, queridos. Eterno e soberano Deus e Pai que está nos céus. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tua palavra, Senhor, que foi ministrada nesta noite. Na certeza, Senhor, de que esta palavra falou profundamente aos nossos corações. Muitos de nós, Senhor, fomos impactados por esta palavra, Senhor. Mas nós pedimos a graça, nós pedimos, Senhor, a ajuda do teu Espírito Santo, Pai, para que Ele possa, Senhor, direcionar as nossas vidas, que venha nos corrigir, que venha nos transformar a cada dia, Senhor, que possamos ser crentes melhores, e que nenhum sentimento de facção, de inveja, de ira, possa predominar em nosso coração, mas que possamos, Senhor, usufruir do fruto do Espírito em nossas vidas, ó Pai. Afasta de nós as obras da carne, que venhamos ser vigilantes, sóbrios e vigilantes, ó Deus, e não dá lugar à carne, mas que venhamos, Senhor, andar em espírito e jamais satisfazer as obras da carne. Querido Deus, agora te pedimos, Senhor, pela vida dos teus servos, ó Deus, tanto aqueles que nos ouvem aqui, estão longe, outros estão em diversos lugares, mas que também, Senhor, receberam esta palavra, que a tua palavra, Senhor, possa produzir mudança espiritual na vida dos teus servos, que possamos ser crentes melhores, ó Pai, porque a tua palavra nos diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Pai, nós pedimos e por fé nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém.